Então, agora, gente, começando o nosso conteúdo específico da aula de hoje, né, DC2, 17 de março, tá? A ideia hoje é nós fazermos o seguinte, tá? Eu vou fazer primeiro uns croquisinhos aqui para mostrar para vocês qual que é o nosso objetivo, tá? Eu vou desenhar aqui um bloco em L, tá? Só que esse bloco em L aqui, ele desta vez, ele está deitado. Tá? Ele é uma coisa assim. Ele está deitado aqui. Tá? O que vai acontecer com a sombra, né, desse bloco aqui? Arestas verticais, 45 graus. Isso aqui vocês já sabem, né? 45 graus, 45 graus, vertical projeta na horizontal 45 graus. Isso junta com isso aqui vai lá para trás. Né? E o que vai acontecer aqui, ó, onde a sombra dessa parte aqui do bloco em L bate naquela parte lá? Né? Aqui a gente sabe, isso aqui seguiria reto para cá, porque é aquela aresta ali de cima. Tá? E o encontro aqui dessa sombra, neste caso aqui, ó, a gente simplesmente tem que juntar uma diagonal, que é uma diagonal que é uma mera ligação de dois pontos. Essa diagonal aqui ela não está obedecendo nenhuma regra específica dos 45 graus ou do paralelismo, porque ela justamente é uma sombra se projetando num plano que está oblíquo. Tá? Então fica um desenho bem bacana aqui, ó, essa sombra projetada aqui assim, ela vai virar algo desse tipo. Ó, tá? E aqui é a mesma coisa que vocês já conhecem, né? Que vocês já estão acostumados. Tá? Então, temos aqui essa situação. Claro que eu vou dar uma reforçada aqui, né? Para marcar um pouco o shade aqui, né? A sombra própria. Ó. E a gente tem algo assim, né? A projeção de sombra é como se a gente imaginasse que isso aqui são dois objetos separados, né? Esse cubo aqui é como se a sombra dele fosse interrompida, né? Então, ela vai se projetar nessa parede aqui do lado. Né? E o que aconteceria, né, se a gente pegar esse mesmo objeto, tá? Se a gente fizer o seguinte, ó, eu vou fazer com que uma parte dele fique mais alta e uma parte fique mais baixa. Tá? Então, seria uma coisa assim. O mesmo esquema, tá? Ver se eu consigo fazer parecido aqui, o mesmo objeto, tá? Isso aqui vem até a metade. Só que essa outra parte aqui eu vou diminuir a altura. Olha só. Tá? Vou fazer aqui um pouquinho mais baixo. E vou ter essa situação aqui. Tá? O que vai acontecer aqui nesse esquema aqui? Né? A gente pode imaginar que isso aqui são dois volumes arquitetônicos quaisquer. Né? Sei lá, tem o bloco principal e um bloco auxiliar aqui, de apoio, de serviço, não importa muito. Né? Vamos começar. Ó, eu até vou usar aqui uma outra cor. Tá? Aresta vertical projeta na horizontal a 45 graus. Isso aqui vai para lá. Aresta vertical projeta na horizontal a 45 graus. Aqui a mesma coisa. Isso aqui liga com aquilo. Isso aqui vai naquela direção lá, paralelo ao objeto. Né? Não sei se vai aparecer aquela sombra daquela parte de trás lá, vamos ver. Ó, aparece. Aparece um pedacinho ali, ó, a 45 graus. Né? Então, vai dar aqui um degrauzinho, né? Isso aqui depois continua para lá. Muito bem, tá? Isso aqui é igual ao que vocês já fizeram antes. O que vai acontecer aqui agora? Aqui vai dar um efeito bem interessante, que é o seguinte, ó. Como é que a gente vai achar essa diagonal aqui? É só a gente imaginar que essas duas situações aqui, ó, elas são análogas, né? É como se isso aqui fosse um SketchUp, e eu conseguisse pegar essa parte aqui, ó, desenhar uma aresta e empurrar essa parte aqui para baixo com aquela ferramenta do SketchUp. Então, o que vai acontecer? Né? Se essa parte aqui ela vai descendo, né, essa diagonal aqui vai ficar interrompida. E para encontrar essa diagonal, a gente imagina que aqui, ó,
e existe um plano auxiliar, como se o objeto fosse inteiro, né? Eu penso nele como se ele fosse inteiro aqui, tá? E levo a diagonal até lá, ó. Rigorosamente a mesma da situação anterior. Só que, na verdade, essa sombra para aqui e continua para lá. Olha só que tri, né? Ela vai continuar naquela direção lá. Mesma coisa aqui, né? E aqui também a mesmíssima coisa, né? Sendo que aqui é uma situação que vocês já conhecem, tá? Aqui, claro, né? Tem o shade aqui para fazer, né? Que é a sombra própria. E vai acontecer isso, tá? Então, a gente tem aqui uma projeção de sombra desse objeto mais alto nesse mais baixo, ocorrendo tanto no plano vertical aqui, como no plano horizontal, né? Olha aí que beleza. Então, fica, né, um desenho de sombra bem legal, né, e que ajuda bastante a gente a entender como é que ocorre essa sobreposição, né? Olha como os volumes eles se revelam mais, né, quando a gente tem essa situação, que eu vou ajustar aqui agora também. Claro, né, Zé e turma, eu estou fazendo isso aqui em isométrica, né, para explicar um pouco mais facilmente aqui, não estou montando isso em perspectiva cônica, mas acho que dá para entender aí, né, o que está acontecendo com esses dois bloquinhos, tá? Hein, Pita? Diga. Eu acho legal uma explicação, porque pode alguém ficar com uma pulga atrás da orelha, né? Vamos lá. Tentando entender por que a sombra morre em zero lá em cima, né? Ah, isso aqui, claro. É, eu acho que é legal dizer, por exemplo, né? Já que existe um ângulo de projeção de sombra a 45 no chão, né? Aquele ponto ali é impedido de projetar sombra, gente, porque o sólido se localiza, ele é uma barreira para aquele ponto ali. Então ela é zero, ali é um ponto zero de sombra. Por isso que a sombra se desenha daquele ponto onde ela encontra, onde é a projeção máxima no chão, até o ponto zero, né, Pita? Exatamente, né? Exatamente. Eu até marquei em verde ali, ó. Se não tivesse esse objeto aqui do lado, o cubo teria projetado a sombra dele normal lá atrás, né? Ó, né? Ficaria exatamente naquela situação, aquele ponto ali de fato, né? Não tem como, né? Isso aqui funciona como uma barreira real, tá? Outra situação, gente, que pode acontecer aqui, tá? É a seguinte, né? Vou desenhar aqui na mesma folha, tá? Eu vou mudar, são os mesmos objetos, tá? Só que eu vou mudar um pouquinho o ângulo da perspectiva para vocês verem o que vai acontecer. Tá? Vamos ver se eu consigo fazer aqui o que eu quero mostrar para vocês. Vou até mudar um pouquinho as proporções dos objetos, para ficar mais didática a coisa aqui. Tá? Que é aquela situação da sombra que não cabe inteira no chão e tem que subir um pouquinho. E foi o que aconteceu com o Calunga ali de alguém, né? Não sei se era o da Valentina ou da Vanessa ali no final. Tá? O que acontece nesse caso aqui? Ó, tá? Nesse caso aqui, a gente vai ter, parece a mesma coisa, mas não é. Tá? Aqui o objeto está ligeiramente rotacionado, né, em relação ao plano do quadro. E aí, ó, esta aresta vertical aqui, quando projetada aqui, ó, ela não vai caber, digamos assim, inteira no chão. Ó. Ela vai entrar um pedaço lá naquele objeto. Tá? Aqui, beleza, né? 45 graus. Aqui também, 45 graus, quase que me escapa da folha aqui. Ó. Isso aqui vai para lá, isso aqui vai naquela direção. Tá? Então, aqui está tranquilo, né? Mesma sombrinha que vocês já conhecem.
E aqui? O que vai acontecer aqui? Tá? Eu vou até dar um zoom aqui para facilitar um pouquinho a demonstração disso. Tá? Vou chegar mais perto aqui. O que vai acontecer nesse caso aqui? Tá? Essa aresta vertical aqui, a sombra projetada, né, no limite dessa aresta, se não tivéssemos esse objeto aqui, essa projeção aqui, né, ficaria inteira lá no chão. Então, como ela bate aqui nesse objeto e ela encontra um plano vertical, ela sobe aqui, ó, na vertical até o limite da projeção a 45 graus. Se a gente fizesse um somatório, né, Zé, dessa distância aqui, ó, mais essa alturinha aqui, dá o mesmo comprimento da própria aresta. É exatamente o mesmo comprimento da própria aresta. E como é que isso aqui acaba? Aí tem que ligar o ponto até o mesmo zero, né, que a gente tem ali em cima. Então, isso aqui vai até lá. E aqui está a sombra projetada desse cantinho aqui, né, que vai subir vertical e depois vai ficar em diagonal até lá em cima. Tá? Isso aqui é shade, né, é sombra própria. E isso aqui também é shade. Né? Só reforçar um pouquinho aqui a sombra projetada. Então, ocorre essa situação aí que vocês estão vendo, né? Dá esse detalhezinho bacana aqui da sombra subindo um pedaço. Tá? Depois, né, a outra situação, deixa eu subir a folha aqui, tá? A outra situação aqui é a seguinte, ó. Vou desenhar isso aqui que nem o exemplo anterior, onde a gente vai ter um objeto que é mais alto, tá? E outro objeto que é mais baixo. Então, vou usar a mesma projeção aqui. Vou desenhar esse cara aqui, deixa eu ver se está ficando dentro do limite aí para vocês. Esse cara aqui vem até aqui assim, digamos. E depois vai ter um outro aqui, que vai ser mais baixo. Vou até fazer ele mais comprido aqui, só para variar um pouquinho, né? Não precisaria, mas... Ó, isso aqui vem até aqui. E temos essa situação aqui, né? O que vai acontecer agora? Tá? Daqui para cá, vocês já sabem, né? 45, lá 45, vai ficar fora da folha ali, tá? Não vou me preocupar muito com isso agora. Isso aqui a gente já sabe que é sombra própria, né? Que está em shade. Isso aqui a gente também sabe que está em shade. Mesma coisa que eu havia feito, ó, neste desenho aqui ao lado. Ó. Criar um plano auxiliar como se o objeto fosse até lá em cima. Tá? Eu, pelo menos, sempre penso assim na hora de fazer esse tipo de sombra. Tá? Não vejo outra maneira. Tá? Então, vou voltar aqui para esse desenho, só encaixar aqui na tela. E projetar essa aresta vertical aqui na horizontal, a 45 graus. Onde ela bater aqui no objeto, ela sobe verticalmente até o limite da projeção dos 45. E é aqui que muita gente se atrapalha, né, achando que tem que levar essa diagonal para cá. Ó. Quando, na verdade, a gente tem que imaginar isso aqui indo até lá em cima, como se aqui existisse um plano que bloqueasse a passagem aqui, ó, dessa luz, projetando uma sombra aqui assim. Então, essa sombra ela vai ficar somente dentro desse limite aqui. Ó. Sim, Então, porque o ponto de sombra zero é lá em cima, não ali embaixo, lá em né? cima, exatamente, né? Não tem como dar uma sombra zero aqui, né? Porque a sombra zero está naquela aresta mais alta. E essa sombra aqui, ela vira e vai, ó, né? Alinhada aqui com esse ponto aqui onde bateu. Então, isso aqui também é sombra projetada. Não sei se a gente enxergaria aquela aresta lá embaixo. Provavelmente sim, né? Um pedaço aqui, ó. Né? Daria lá um pedacinho, né? Em algum ponto.
aquela lá de trás por aqui assim, né? Então, a gente ainda veria um pedacinho de sombra escondidinha lá atrás, porque está numa vista isométrica, assim, mais aérea, tá? Então, afastando o zoom de novo aqui, gente, ó. Então, aí essas situações, né, que podem acontecer quando a gente tem sombra de um objeto em outro no plano vertical, tá? Então, a gente tem essa situação aí, tá? Então, pessoas, aqui no Miro, tá? Isso aqui é o Miro da aula de hoje, ó. Então, aqui duas situações, tá? Desse esquema em L, com duas alturas diferentes, tá? Então, o que que a gente tem aqui, ó? A gente tem um bloco com altura igual a 5 e um bloco com altura igual a 3, tá? Um mede 6 por 3, o outro mede 5 por 3, tá? A gente encurtou esse aqui um pouquinho só para ficar um pouco melhor de colocar na folha. O que que muda de um para o outro? Nesse caso aqui, a gente tem os ângulos de 30 a 60, né? Com o 30 aqui assim e o 60 aqui. No caso da direita, inverte, né? O objeto girou um pouco mais, então esse tem 30 aqui e 60 aqui, tá? O que que vai acontecer nessas situações, tá? Aqui a gente vai ter uma aresta, ó, que vai bater naquele outro objeto, enquanto que aqui a gente vai ter uma projeção de sombra de uma aresta que vai ficar inteira aqui fora e vai virar para lá, tá? Então, essa é a grande diferença, né? Olha, mais mastigado impossível aqui, né, Zé? O esquema de montagem, né, das perspectivas, né? Que é para justamente vocês focarem na questão da sombra, tá? E pode ser um deles, né, com uma vista mais a 1,70 m e outro com uma vista mais elevada, né? Porque os dois vão ter sombra projetada na parte superior. Então, vamos ver como é que vocês se saem aí, tá? Nesse novo exercício, tá? Que é composto de 2 desenhos.